Você já teve a sensação estranha de que começou a enxergar algo que as outras pessoas simplesmente não parecem ver? Como se de repente o mundo tivesse perdido a camada de verniz e você estivesse olhando para as engrenagens por trás do palco? E o mais desconcertante não é o que você está vendo, é o que você está sentindo. Uma mistura de lucidez e solidão. Como se quanto mais consciente você fica, mais distante das conversas normais você se sente. Você tenta falar sobre o que percebe sobre manipulação, superficialidade, distração constante, medo do futuro, sobre o vazio por trás da hiperconexão, mas as pessoas mudam de assunto, riem, ou simplesmente voltam para a tela do celular. E então, começa a dúvida silenciosa. Será que sou eu que estou exagerando? Será que eu estou ficando paranoico? Será que estou me afastando do mundo? Ou é o mundo que está se afastando de mim? Tem gente que sente isso há anos e nunca conseguiu colocar em palavras. Gente que foi extrovertida a vida inteira e de repente prefere o silêncio. Gente que olha para os próprios filhos e sente um medo que não sabe explicar que tipo de humanidade vai sobrar. Gente que acorda de madrugada com a sensação de que estamos correndo rápido demais para algum lugar que ninguém realmente escolheu. Se você já sentiu isso, respira fundo agora, porque talvez o que você chama de solidão não seja fraqueza. Talvez seja consciência. E talvez o que está doendo não seja isolamento, mas o choque de enxergar além do que é confortável. A partir do momento em que você começa a perceber as camadas invisíveis que estruturam a sociedade, as narrativas repetidas até se tornarem verdade, os algoritmos moldando opiniões, o consumo travestido de identidade, a pressa constante que não leva a lugar nenhum, algo muda dentro de você. Não é um estalo dramático, não é uma iluminação mística com fogos de artifício, é mais sutil. É como se uma lente tivesse sido ajustada. E depois que a lente ajusta, não dá mais para desver. O problema é que essa clareza não vem acompanhada de manual de instruções. Ninguém nos ensinou o que fazer quando começamos a questionar as bases do jogo, enquanto todo mundo ainda está jogando, como se nada estivesse acontecendo. Durante milhares de anos, viver em comunidade significava compartilhar a mesma história sobre o mundo. Os mesmos mitos, os mesmos símbolos, as mesmas explicações. Discordâncias existiam, claro, mas dentro de uma moldura comum. Hoje não. Hoje duas pessoas podem olhar para o mesmo fato e habitar universos completamente diferentes. Cada um alimentado por fluxos de informação personalizados, bolhas invisíveis que reforçam certezas e silenciam dúvidas. E quando alguém tenta sair dessas bolhas, tentar enxergar além do próprio algoritmo, frequentemente acaba em um território estranho, sem tribo definida. É aqui que nasce a chamada solidão consciente. Não é a solidão física de estar sozinho em casa. É a solidão cognitiva de perceber que você não consegue mais participar de certas conversas sem sentir que está representando um papel. Você começa a notar como muitos debates são rasos, como as opiniões parecem prontas, como as indignações vêm embaladas. E quando tenta aprofundar, surge o desconforto, o silêncio constrangedor, a sensação de ser intenso demais. Alguns reagem se fechando, outros se calam por exaustão, outros ainda começam a duvidar da própria sanidade. Será que eu estou viajando demais? Será que isso é só coisa da minha cabeça? Essa dúvida é uma das dores mais repetidas entre pessoas que passam por esse despertar, porque o cérebro humano foi feito para buscar pertencimento. Nossa biologia não foi projetada para sustentar por muito tempo a sensação de não ser compreendido. E é por isso que dói. Dói, de verdade. Não é frescura intelectual. É conflito entre consciência e necessidade de conexão. Ao mesmo tempo, existe um paradoxo. Quanto mais você percebe a superficialidade de certas interações, menos consegue voltar para elas como se nada tivesse mudado. É como sair da caverna
e depois tentar fingir que as sombras são suficientes. Mas diferente da alegoria antiga, hoje milhões de pessoas estão vivendo esse processo ao mesmo tempo, espalhadas pelo mundo, cada uma acreditando estar isolada em sua própria inquietação. Talvez o que esteja acontecendo não seja um desvio individual, mas um sintoma coletivo de uma sociedade que evoluiu tecnologicamente mais rápido do que emocionalmente. Nosso acesso à informação cresceu em uma velocidade absurda, mas nossa capacidade de digerir essa informação continua limitada pela mesma estrutura biológica de sempre. Tentamos entender sistemas globais, crises climáticas, inteligência artificial, colapsos econômicos, guerras digitais, tudo ao mesmo tempo. O resultado? Sobrecarga, ansiedade, sensação de deslocamento. E nesse turbilhão, o silêncio pode parecer tanto um refúgio quanto uma prisão. Alguns escolhem o silêncio como proteção. Outros caem nele como consequência do cansaço de tentar explicar o inexplicável. Mas o ponto central é este. Sentir-se deslocado em um mundo acelerado demais não significa que há algo errado com você. Pode significar que você está percebendo tensões reais que ainda não foram integradas culturalmente. E talvez a pergunta mais importante não seja como voltar a ser como antes, mas sim como transformar essa consciência sem deixar que ela nos devore por dentro. Um dos medos mais profundos que aparecem quando a consciência se expande não é nem sobre nós mesmos, mas sobre quem vem depois. Muita gente consegue lidar com a própria solidão, mas trava quando olha para os filhos, para os adolescentes, para a próxima geração crescendo em meio a telas, notificações e uma avalanche de estímulos. Surge a pergunta silenciosa: será que eles terão espaço para desenvolver profundidade? Será que a compaixão vai sobreviver à velocidade? Será que estamos criando uma humanidade mais informada ou apenas mais distraída? Esse medo não é histeria coletiva, é intuição emocional. Pais e mães relatam a sensação de que criaram seus filhos com valores, presença e diálogo, mas que o mundo digital tem uma força de sedução quase impossível de competir. A comparação constante, a busca por validação, o consumo como identidade, tudo isso forma uma camada que muitas vezes substitui experiências humanas mais lentas e orgânicas. Ao mesmo tempo, há quem diga que toda geração sempre temeu a próxima transformação, que sempre houve pânico moral diante de novas tecnologias. E é verdade, mas há uma diferença essencial. Nunca antes fomos capazes de moldar a atenção em escala global com tamanha precisão algorítmica. Nunca antes nossas fragilidades cognitivas foram tão estudadas e exploradas comercialmente. E quando alguém começa a perceber isso, começa também a desconfiar de quase tudo, da mídia, das instituições, das promessas de progresso ilimitado. Essa desconfiança pode facilmente escorregar para a paranoia, teorias conspiratórias ou um isolamento radical. É aqui que precisamos ter cuidado, porque existe uma linha tênue entre consciência e superioridade moral, entre lucidez e arrogância. Algumas pessoas, ao se sentirem mais despertas, passam a enxergar o restante como massa, rebanho, adormecidos. Esse caminho é sedutor, mas perigoso. Ele cria um novo tipo de prisão, a prisão da autoproclamação iluminada. A verdadeira consciência não afasta por desprezo, ela amplia por compaixão. Perceber manipulações não significa perder a capacidade de escutar. Questionar narrativas não exige desumanizar quem ainda acredita nelas. Se a consciência nos torna incapazes de amar quem pensa diferente, talvez ainda estejamos presos em outro tipo de ilusão. Outro ponto que aparece com força é a desconfiança sobre autenticidade. Vivemos em uma era em que vozes podem ser simuladas, rostos podem ser recriados, discursos podem ser gerados por inteligência artificial. Isso provoca uma inquietação profunda. O que ainda é genuinamente humano? Quando até a reflexão pode ser automatizada, qual é o lugar da experiência vivida? Essa insegurança alimenta uma sensação de que o chão
está se movendo sob nossos pés. Mas talvez o que esteja sendo testado não seja nossa capacidade de competir com máquinas, e sim nossa habilidade de cultivar presença. Porque nenhuma tecnologia substitui o encontro real, o olhar sustentado, o silêncio compartilhado sem distrações. Muitas pessoas relatam que a única coisa que preserva sua sanidade é encontrar gente parecida, presencialmente, não apenas online. Isso revela algo fundamental. Somos organismos relacionais. Precisamos de contato, de escuta, de reconhecimento. A consciência que nos isola também pode nos levar a buscar comunidades mais intencionais, espaços onde profundidade não seja vista como excesso. Talvez o desafio não seja silenciar a consciência para caber no mundo atual, mas criar microambientes onde essa consciência possa florescer sem virar peso. E isso começa com uma mudança interna, parar de tentar convencer todo mundo e começar a cultivar presença genuína com quem demonstra a abertura. Nem todos querem enxergar o que você enxerga, e isso não os torna inimigos. Às vezes o caminho não é confronto, mas exemplo silencioso. Talvez a questão mais delicada de todas seja esta. E se esse desconforto que você sente não for um defeito a ser corrigido, mas um sinal de integridade? Nossa cultura costuma patologizar qualquer forma de mal-estar. Se você está angustiado, algo está errado. Se você se sente deslocado, você precisa se adaptar. Se você questiona demais, talvez esteja sendo negativo. Mas, e se parte desse incômodo for uma resposta saudável a um ambiente desregulado? Quando alguém percebe excessos, incoerências, manipulações, desigualdades gritantes e começa a sentir que não consegue mais participar da normalidade como antes, isso pode ser menos um problema individual e mais um sintoma coletivo. Só que consciência sem esperança vira peso, e peso prolongado vira cinismo. Muita gente relata esse ponto de virada. Começa questionando com curiosidade e termina cansada, amarga, convencida de que nada muda. É aqui que a história pode tomar dois rumos. O primeiro é o isolamento endurecido, onde a pessoa se fecha, desiste de dialogar e passa a viver em um mundo interno cada vez mais restrito. O segundo é mais difícil, mas mais fértil. Transformar a solidão consciente em responsabilidade consciente. Isso não significa carregar o mundo nas costas, nem virar missionário de uma causa. Significa reconhecer que, se você enxerga algo, pode agir localmente, de forma concreta, coerente com o que percebe. E pode educar seus filhos com presença real, pode cultivar amizades profundas, em vez de acumular conexões superficiais. Pode reduzir a própria exposição a estímulos que drenam sua atenção. Pode estudar com profundidade, em vez de consumir informação em ritmo frenético. Pequenas escolhas, repetidas, constroem microculturas, e microculturas constroem futuros possíveis. A consciência que hoje parece isolar pode ser o embrião de novas formas de convivência, não baseadas em ilusões de concordância total, mas em respeito à complexidade. Talvez nunca exista um momento em que todos enxerguem a mesma coisa, mas pode existir um tempo em que aprendamos a sustentar diferenças sem romper vínculos. E isso exige maturidade emocional, não apenas lucidez intelectual. No fundo, a solidão consciente revela um desejo profundo, o desejo de conexão verdadeira. Ninguém quer se sentir superior. As pessoas querem se sentir compreendidas, querem olhar para o mundo e ainda acreditar que existe espaço para compaixão, para curiosidade, para pensamento crítico sem ódio. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo que não está sozinho nesse processo. Existem milhares, milhões de pessoas atravessando questionamentos semelhantes, muitas vezes em silêncio, achando que são exceção. Talvez estejamos vivendo uma transição cultural difícil, onde a consciência cresce mais rápido do que as estruturas que a sustentam. Transições são desconfortáveis, mas também são férteis. A pergunta final não é se devemos nos calar ou gritar mais alto.
talvez seja mais simples e mais profunda. Como podemos permanecer lúcidos sem perder a ternura? Como podemos questionar sem nos desumanizar? Como podemos criar espaços, ainda que pequenos, onde profundidade não seja vista como ameaça, mas como cuidado? Se essas reflexões ecoam dentro de você, talvez o próximo passo não seja se afastar ainda mais, mas se aproximar de forma mais intencional. Buscar diálogo onde houver abertura. Construir comunidade onde houver afinidade. E lembrar que consciência não precisa ser sinônimo de isolamento permanente. Pode ser o início de uma forma mais madura de estar junto.